Começando mais um Você na TV. Essas mulheres maravilhosas. Esse auditório incrível começando comigo aqui, presta bem atenção. Hoje tem de tudo nesse programa. Deus, Jesus, Maria de Deus. Túmulo. Tem um túmulo. Mas o túmulo tem um homem com um megafone na frente, do lado do túmulo. E uma rosa. Tá querendo entrar aqui? Meu Deus, me livre. Mas por que tu fica debruçada nela? Eu não sei que coloca isso na frente da minha casa. A mesma pergunta eu faço é quem mandou tu criar essa casa aqui dentro do estúdio? Olha, aqui, quando eu montei essa casa aqui... Você montou não, você invadiu. Não, montei porque antes disso daqui, eu tive muito dinheiro que eu fiz faculdade, fiz 5 faculdades na minha vida. Você fez 5 faculdades? É, fiz. Que faculdade você fez? Eu só não fiz a sexta porque acabou o tijolo, entendeu? Porque eu trabalho de pedreira. Entendeu? É o seguinte, a vida das pessoas, às vezes acontece tantas coisas que você fica pensando o seguinte: acredito ou não acredito? Na dúvida eu vou acreditar. É o caso, por exemplo, do que vocês vão ver agora. O Eduardo Scafon, um dos paranormais mais conhecidos do Brasil, mundialmente conhecido. O Eduardo Scafon, nesse programa, se faz passar por um motorista de aplicativo. Então, um passageiro, no caso, uma passageira, vai entrar no carro dele. Ela pensa que ele é um motorista que vai levá-la a um determinado lugar, um lugar que ela pediu no aplicativo. Né? Um aplicativo que é feito pela produção, junto com um aplicativo, determinado aplicativo, e fica sabendo na hora exata que uma pessoa que a produção não sabe quem é e que o Eduardo Scafon não sabe quem é, vai entrar neste carro. Seja mulher, seja homem. Pois muito bem, quem é a pessoa que vai entrar no carro do Eduardo Scafon? No momento que a pessoa entra no carro do Eduardo Scafon, o Eduardo Scafon não vai dizer que ele é um paranormal, vai dizer que ele é um motorista desse aplicativo que foi solicitado e ele vai levar essa pessoa ao seu destino. E ele leva mesmo não sendo um motorista de aplicativo. Porque no trajeto, enquanto ele está dirigindo, ele vai conversando com a passageira. E nesse caso é a Caroline. A Caroline vai conversando com ele, vai conversando com ele, vai conversando com ele. Ele vai tirando coisas dela. E aí ele vai dizer sobre pessoas da família dela que partiram. Na verdade, um irmão, o irmão dela, da Caroline, que faleceu de um grave acidente. Ele diz isso para ela. E ela vai dizer: mas como é que você sabe disso? Aí ele começa a dizer quem ele é, que ele é um paranormal. Ela se emociona e vocês vão ver um momento muito, muito especial. Porque esse rapaz, esse irmão dela, faleceu jovem num acidente de moto há 2 anos. E ela para ela ainda é muito recente, para ela e para a família, né? Vocês vão se emocionar com essa história. Acompanhem o motorista de aplicativo, que na verdade é um paranormal. Eduardo Scafon, acompanhe. Oi, João, já estou aqui pronto para mais um Vidente no Volante. Eu estou indo buscar agora a Caroline, que será minha passageira. Ela não sabe que eu sou paranormal. Eu vou me passar por motorista, mas vou tentar me conectar com as energias dela durante o percurso, falar alguma coisa sobre a vida dela, ou quem sabe até uma conexão com entes queridos já falecidos. E vamos ver o que vai acontecer. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Você vai pro Rio Pequeno, né? Isso, Caroline? isso. O pessoal te chama de Carol. Ah, é a maioria, né? Maioria, apelido, né? Ninguém chama pelo nome, né? É isso aí. O ar tá bom, Carol, desse jeito? Você quer que aumente? Não, tá bom. Lá fora que é insuportável, né? Um calor. Tá mesmo, Aqui dentro né? tá gostoso. Tem uma energia boa, Carol.
É, você acha? Tem que signo que você é? Eu sou leão. Leonina. A leão é um signo de bastante energia, disposição, pique, é um signo motivado, né? Elemento fogo. Ah, eu sou bem animada. Eu falo essas coisas porque eu tenho um pouco de sensibilidade também energética, espiritual, assim, desde de jovem. E aí eu captei algumas coisas, assim, suas, né, da sua energia. Por exemplo, quem que é um jovem rapaz, o rosto bem assim, lisinho, branco, magro, tem uma sobrancelha, tinha assim, forte, bem bonita assim, e deixava sem barba, um jeito meio molecão, não sei se usava assim de vez em quando boné, roupas assim mais joviais, sabe? Que faleceu jovem. Relativamente jovem e branco assim, era bem divertido, ou descolado, jovial, muitos amigos, uma vida agitada. Você consegue pensar em alguém com essas características? A única pessoa que tinha contato comigo que não está mais aqui é meu irmão. Ele faleceu bem jovem, ele era branquinho. Sim, assim que eu ele enxergo. Fazia sobrancelha. Isso, por isso ele a sobrancelha bem marcada. Maior do que a minha, assim. Era uma sobrancelha grossa e bem feita. Ele achava bonito, né? Então ele fazia. E usava de vez em quando assim, ou boné, corrente, sempre. acessórios. Ele adorava usar boné, adorava usar corrente. Ele era muitos amigos. Era um jeito brincalhão, né? O que cantava em todo mundo nele era o sorriso. Então ele faleceu tem pouco tempo, faz 2 anos. Ele faleceu. Eu tô te perguntando isso porque ele está entre nós nesse momento. Sério? Aí pertinho de você, tá? Então por isso que eu tô conseguindo ver ele com riqueza de detalhes. E ele me diz alguma coisa que ele faleceu fazendo algo que ele gostava. Alguma coisa que ele gostava bastante. Ele amava andar de moto e ele morreu no acidente de moto. Você também gostava de moto? Sim, sempre. Era uma coisa que a gente aprendeu a gostar junto desde criança. Nós andávamos junto, ele me ensinou a pilotar. É uma coisa que nós fazíamos, uma das nossas ligações. Porque ele me diz que ele gostava bastante disso, que você também gostava, e ele brinca que foi uma passagem difícil porque ele não imaginava e não estava preparado para a morte, pelo contrário, ele amava viver, mas ele pede desculpas porque ele diz que ele pregou uma grande peça em vocês, né, da forma como tudo aconteceu, e principalmente para sua mãe. Parece que a sua mãe sempre se preocupava bastante com ele, né? Durante a vida, adolescência, ou que ele às vezes deixava ela de cabelo em pé, preocupada, quando ele saía e uma série de coisas, né? Muito, muito. Ele teve uma vida muito agitada, ele passou por diversas situações, nós vivemos, né? A família em si, era só eu e ele de irmão, então a gente sempre se preocupou muito com ele. Minha mãe, nossa, coitada, ela não dormia enquanto ele não chegava. A vida dela era orar por ele, era cuidar dele. Eu até sentia ciúmes que eu falava assim, você só liga pro meu irmão, né? Porque ele é o caçula e tal. E ela falava, não, é que eu preciso me preocupar mais com ele. Ela sentia inconscientemente que ele precisava mais de atenção, ou que ele poderia ter uma existência um pouco mais curta, ou que ele era mais frágil, ou que ele corria mais perigo, precisava mais dela ali. Então ela tinha essa necessidade, mesmo sem saber o porquê, ou o que poderia acontecer, assim, sabe? De um modo inconsciente. Ele agradece você e pelo apoio com crianças, com as crianças. Quem são as crianças? São meus sobrinhos. Ele tinha filhos. Ele tem 2 filhos que... 2 meninos? 2 meninos. E eu falo pra todos que eles são meus filhos. Eu tenho 2. E aí eu sempre falo pra todo mundo que são 2 filhos meus e mais 2 do coração que são meus sobrinhos. Que desde quando ele faleceu, eu senti uma responsabilidade enorme de tomar conta, sabe? É como se eles não tivessem mais o pai, mas eles tinham a mim. Então... Era minha missão, era uma parte de mim. Eu tenho que cuidar dos meus sobrinhos. E eu amo eles como meus próprios filhos, é a mesma coisa, não tem diferença. Porque o que ele comenta é que assim, quando aconteceu,
ele não tinha entendido, não sabia que ele estava morto, que ele tinha falecido, porque foi muito rápido. Então ele tentou ainda falar com as pessoas, ele tentou levantar, como se, sabe, tivesse se levantando do acidente, e ele demorou um pouco para entender que ele tinha falecido, que ele não poderia mais continuar nessa jornada, que a jornada dele tinha acabado. Então foi muito difícil para ele, porque ele falava com as pessoas, ele procurava as pessoas e ninguém entendia ou escutava. Quando ele faleceu, a gente não soube de imediato, né? Ele faleceu, era 10h30 da noite, mas a gente, no hospital, se recebeu notícia mais ou menos umas 3 horas, quase 3 horas da manhã. Só que eu não estava junto, eu estava em casa. E antes da gente receber essa notícia, eu senti isso. Eu senti isso sozinha em casa. Chorei e foi muito forte. Sim. Né? E aí quando chegaram me falando notícia, eu já sabia. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu e que eu senti antes de receber a confirmação, a notícia. E saiba que ele é muito grato. A gente está chegando aqui ao nosso destino, mas ele é muito grato a você, a sua mãe. Ele sente por ter feito ela sofrer. Ele sente, mas ele considera você mais forte para lidar com tudo. E ele olha por você, ele olha por ela, né? Ele pede desculpas pelas dores de cabeça que ele deu a ela. Ele tá bem, adaptado, feliz, né? E se mostra alegre e feliz, tal como ele era aqui na Terra, né? Então ele pede até para você tirar qualquer imagem que você tenha visto dele de outro jeito, né? E é o que ele fala para você, se concentrar em como ele era quando ele era jovem, feliz, brincalhão, sorridente, na rua com os amigos. É o que ele quer que vocês pensem. Nossa. E jamais, né, alguma coisa que seja oposta disso, porque é isso que ele é e é assim que ele continua. Fantástica, não tenho palavras para descrever. Eu senti uma felicidade imensa em saber que meu irmão está bem, né? E saber que ele está feliz. Era como se eu pudesse sentir essa felicidade. Quando ele falava do jeito que ele estava, né? E as mensagens que ele queria que fosse passado para minha mãe. Quando ele falou dos filhos, quando ele agradeceu a mim por cuidar dos filhos dele. Eu não sei explicar o que eu senti na hora, mas foi uma energia, uma coisa muito grande. Era só felicidade, minha vontade era só de sorrir. É como se eu soubesse que ele está feliz e isso fosse passado para mim. Então eu gostaria de agradecer desde já, né, ao programa Você na TV, né, ao João Kleber por essa oportunidade e ao nosso vidente Eduardo Scafon, que foi maravilhoso o que ele pôde me revelar. Isso com certeza vai mudar minha vida. Muito bem. A sensibilidade, o poder da sensibilidade é impressionante. Ela se emociona, o Eduardo Scafon descobre, conversando com ela, de coisas realmente importantes. Tem pessoas que acreditam, outros não acreditam. Depende da sua crença. Eu respeito todas as religiões. Veja, por exemplo, o que vocês vão ver neste momento. A história do Gabriel, a história do Gabriel com a Marcele. A Marcele e o Gabriel, na verdade, são irmãos. É uma vida inacreditável. É uma vida de novela. Tanto que fizeram uma reconstituição, ou melhor, uma simulação da vida. Porque o que ela vai revelar para o irmão, ou no caso, o irmão vai revelar para a irmã, é no mínimo terrível. No mínimo, então você imagina o que acontece. Acompanhe essa história. Um campo de guerra, discussões, brigas. A violência passou a morar na casa onde residem Marcele e Gabriel. O que acontece com as pessoas para não suportarem umas às outras? Marcele e Gabriel foram criados pelos mesmos pais e tiveram a mesma educação. Mas quando os irmãos estavam juntos, parecia que uma nuvem carregada de raios pairava sobre a casa onde moravam. Já vai começar. Parem com isso. Você não vai tomar café? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Só vim pegar uns documentos e já tô saindo. Pra quê? Vai da sua conta. Calma, filho. A sua irmã só fez uma pergunta. Credo, como é Pergunta? estúpido. Você é metida. Fica me provocando, mãe.
Ó, vocês querem parar de discutir? Pela madrugada, já falei mais de 10 vezes, mais de 10.000 vezes. Foi só ele chegar, pai. Foi só ele chegar. Tá bom, não foi essa educação que eu dei pra vocês. Ó, só vim pegar uns documentos, tô saindo, vou embora. Não Tchau. aguento mais ficar com essa menina. Vai. Filho, Tá vendo? É só ele chegar que começa a confusão. isso é verdade, meu velho. Isso aí tem que acabar. É sempre ele que começa, sempre ele. Ai, deve ter algum problema com ele, ó, eu não aguento mais. Olha, tava tudo normal, eu que sou família, eu gosto de ver todo mundo reunido aqui em casa, na hora das refeições, entendeu? E fora também. Pai, É só... não se estressa por causa dele. Deixa ele pra lá, nem liga. É, meu velho, deixa pra lá e não liga bem mais. Deixa ele crescer. O nervosismo sempre tomava conta do Gabriel e nada conseguia deter sua agressividade. Muitas vezes sua mãe tentou conversar com o filho a fim de ajudá-lo. Ela queria saber o motivo de tanta rebeldia, mas ele não abria o coração para ninguém. Você paga a faculdade pra ela, você paga tudo pra ela. Tudo é pra ela aqui e eu não ganho nada. Até um sapato que eu tô precisando, já pedi pra vocês. E cadê o sapato? Até hoje. Já falei pra você que daqui a pouco entra um dinheirinho aqui em casa e a mãe compra o teu sapato. Ah, mãe, vou lá que eu já tô nervoso já. Olha, você para com essa implicância, porque, olha, sinceramente, quem tá ficando de saco cheio sou eu. Ó, mãe, dá licença, tá? Ó, volta aqui, moleque. Não gosta de ouvir a verdade, não é mesmo? Moleque implicante, a vida inteira foi assim, tá doido? O motivo de tanto ódio e revolta com a sua irmã Marcele só tinha uma explicação. Gabriel sempre sentiu ciúmes da irmã com relação a seus pais. Ele achava que tanto a irmã quanto o pai tratavam ele de forma diferente. Ai, e aí, filhona, não vai dar um beijinho, não vai? Tudo bem, pai? Eu vou te dar esse aqui pra você. Ai, não, que lindo, filha. Olha que Você perfeito. merece, minha linda. Que lindo. Você merece, você merece. Em diversas situações, Gabriel percebia que era excluído da família e parecia que seus pais faziam questão de não esconder a preferência que sentiam por Marcele, a irmã mais nova. Cada dia que passava, Gabriel ficava mais cismado de que seus pais protegiam Marcele. Gabriel ficava se perguntando por que dessa diferença. Tudo que Marcele queria, a mãe dava, mas se caso Gabriel pedisse alguma coisa, não era atendido. Então, eu queria um celular novo. Olha o meu, como é que tá? Ah, meu filho, sinto muito. Só quando entrar uma boa grana agora. Ô, moleque mal criado. Volta aqui, seu mal criado. A partir desse dia, as coisas se complicaram entre os irmãos. Gabriel não conseguia mais olhar no rosto da Marcele e tudo que ela falava o irritava profundamente. Abre aí. O que você quer? Sai logo daí, meu. Que sai logo, fala direito. Dá pra você ir logo que eu tô atrasada. O que você quer? Nossa, meu, 2 horas dentro desse banheiro. Tava fazendo a barba. E daí? Você tem que ir rápido, porque só tem você nessa casa, não, Que meu rápido, filho. você quer que eu me corte? Você quer que eu chame minha mãe? Pode chamar Sai lá. fora, sai fora, sai fora. Vai, vai, também, vai. pelo amor de Vai, Deus. vai, meu, vai. Marcele contou aos pais sobre as brigas constantes entre ela e o irmão dentro daquela casa. Depois disso, o pai do Gabriel passou a ignorá-lo e só falava com o filho para humilhá-lo na frente da irmã. Um dia o pai chegou em casa e deixou o blazer na sala. Foi tomar banho para encontrar a esposa no mercado. Enquanto se banhava, Marcele se aproveitou da situação. Nesse meio tempo, Gabriel chegou e ficou assistindo TV na sala. Quando seu pai chegou com sua mãe do mercado, foi direto tirar satisfações com o filho sobre a falta do dinheiro que sentiu em sua carteira. Adivinha quem foi, pai? Adivinha quem foi, pai? Olha minha sacola vazia. Não joga pra Eu não fui e eu não vou assumir essa responsabilidade. Mesmo sem ter culpa de nada, Gabriel decidiu dar ao pai a quantia que ele alegava ter sido retirada de sua carteira. Decide então contar à família que tomou uma séria decisão em sua vida. Esse cara é muito engraçado mesmo, Não, não. mas você tá demais, senhor, não? Boa tarde, mãe. Boa tarde, pai. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, filho. Olha, eu tomei uma decisão. Sobre o quê? Olha, pai. Apesar de não ter sido eu, pai, eu vim devolver o dinheiro. Calma, calma. Esse jeito você tá me ofendendo. É, Não filho. ofendendo.
Se não foi você que falou que pegou dinheiro, então você está nos ofendendo mesmo. Foi vocês que me ofenderam. Não, que isso? Ó, eu faço questão de devolver, tá? Tá aqui, tá, pai? Por mais que Gabriel tentasse agradar os pais, era impossível. Já com relação a Marcele, tudo era certo e perdoável. Eu preciso te contar uma coisa. Então fala. Mas fica calma, tá? Tô calma. Vai falar. Eu tô grávida. Grávida? Eu vou ser avó? Eu vou ser avó, minha linda. Ai, que alegria. Me dá um abraço. Ai, minha flor do campo. Que bom você, vó. Depois de Marcele ganhar o bebê, seu pai adoeceu e foi internado com problemas cardíacos. Sua mãe faleceu em casa preocupada com o marido. O pai de Gabriel e Marcele faleceu um mês depois da esposa. Com a morte dos pais, Marcele se viu sozinha com um bebê nos braços. O que mais preocupava era saber que teria que conviver com Gabriel, o irmão que nunca gostou. Eles eram tudo pra mim. Vou fazer minha obrigação, mas é só isso, tá? Não vai passar disso. Meu sobrinho. Marcele passou a depositar uma confiança maior em Gabriel. Ela achava que agora os dois começariam a se entender. Como nada é perfeito, toda a atenção e dedicação de Gabriel com sua irmã começava a sucumbir. Você não tem esse direito, Luiz. Como não? Eu que sustento vocês dois. Vai ficar jogando na cara, então. Não tô jogando na sua cara. Você não tá fazendo mais do que sua obrigação. Não sou obrigado, mas eu tô fazendo a Você minha é obrigação. obrigado, sim. Eu tô fazendo a minha obrigação como tio. Não por você, mas pela criança. Claro que é por mim. Você sempre me amou. Ai, piada uma hora dessa. Eu não quero saber, Luiz. Você tem que cuidar de mim, só que você não tem o direito de mandar na minha vida. Meu, você é folgada, sempre foi folgada e vai continuar sendo. Eu não sou folgada, só que você não tem o direito, você não é o meu pai. Quem decide a minha vida sou eu. Marcele nunca aceitou a ação de dependência do irmão. Ela não obedecia e a convivência entre os dois foi ficando insustentável. A raiva que Gabriel sempre guardou de sua irmã começou a vir à tona. O que acontece entre esses irmãos que faz com que sintam ódio um do outro? Gabriel, bom dia. Bom dia, João. Gabriel, essa é a sua história? Isso. Que situação, meu amigo. Complicado. É mesmo isso que você quer dizer? Sua Com irmã? toda certeza. Sua irmã? Quantos irmãos vocês têm no total? Só eu e ela. Que história. Complicado. A Marcele tá aí? Marcele, pode entrar. Você tá louco? Você vem falar mal de mim? Ela é muito folgada, João. Eu não sou folgada. Mimada. Não sou mimada. Meus pais sempre fizeram tudo o que eu quis. Mas isso daí não é questão de ser mimada, é questão que você nunca deu valor trabalhou. para os seus pais. Você nunca deu E valor agora para os seus apareceu com um pais. filho de 4 meses. Tenho mesmo, mas quem cria o meu filho sou eu. Eu não peço pra você ficar quando os criando nossos meu pais filho. eram vivos, eu nunca, eles davam de tudo pra você, de sempre tudo. levo meu filho De tudo junto. eles davam Eu pra nunca você. falei, Gabriel, fica com o meu filho pra eu ir ali. Não, eu sempre fico com o meu filho. Eu sempre Eu tenho que levo fazer meu os filho. bicos pra poder Problema aturar você, seu, cuidar do problema seu filho. Problema seu, você tem mais É que difícil, me ajudar desse mesmo. jeito. Não tem que te Você ajudar, me eu não sou seu pai, eu mesmo. não sou seu pai. Os pais sempre fizeram tudo Eu por não mim, sou então seu você pai. vai me ajudar. Eu não sou Você seu tem que pai, não sou ajudar pai eu do e seu filho, sobrinho. eu não sou. Problema seu, você O tem meu que me sobrinho eu ajudar, cuido. sim. Eu cuido não, do meu você tem a sobrinho. obrigação de ajudar eu Só que eu não vou e cuidar ele. de você e do meu sobrinho. Não, dá. você vai ajudar os dois. Os Você pais tem sempre 22 fizeram anos, tudo você tem que por mim, porque trabalhar. Você não pode fazer isso daí por O mim. serviço não vem Você até faz você. mais que sua Você que tem atrás do obrigação. serviço. Você não faz mais que sua obrigação. Arca com as suas consequências, meu querido. Eu arco, mas eu não sou seu pai e nem do seu filho. Mas você Então é meu você irmão, tem que correr você é meu atrás do irmão pai mais do seu velho. filho. Eu corro atrás, eu sei quem é o pai, mas isso não interessa pra você. Eu tenho você que me ajuda, pra que eu vou querer o pai do meu É porque filho? eu sou um pra me besta de ajudar? cuidar de você e do seu filho, né? Exatamente, você me Chego ajuda. em casa, ainda tenho que fazer comida, tenho que Tem limpar a mesmo, casa você ainda. tem duas Porque é mãos, só eu você e não você. tem duas mãos? É só eu e você. Você que cozinhe. É só eu e você. Eu cuido do Você meu tem que filho, fazer meu as filho coisas. tem 4 meses. Então eu faço de Você tudo tem por que ele, trabalhar por pra você, cuidar eu dele e de cuido você. pra Você tem que cuidar de você e dele. Eu cuido Se dos vira. dois, Você eu tem que cuidar de cuido você e mim, dele. cuido dele. Problema Não são assim que as seu. coisas funcionam, não é assim que as coisas É funcionam. assim que funciona,
Você tem que cuidar de você e do seu filho. Sempre funcionou desse jeito, porque não é agora Porque que vai os pais te funcionar. mimavam. Se Os pais te toca, mimavam. se Quando toca, eles eram querido, vivos, se eles davam de toca. tudo pra você. Pagou faculdade, todo o celular, Pagou todo o mesmo, lançamento de celular pagou, dava. sim, eu tô E pra mim, eu que tenho que trabalhar pra ter minhas coisas. Meu filho completar Eu não sou 7 seu meses, eu empregado, vou não sou seu pra pai, igreja. não sou pai do Você seu faz filho. sua obrigação de me ajudar, Não dá querido. pra aturar desse jeito. Marcelo, pode sentar aí, por gentileza. Vamos conversar. Ela é muito folgada, sem- não dá pra Não, aturar. independe de ser folgado ou não ser folgado. Isso aí também pra mim tanto importa, porque eu tô acostumado. É o seguinte, eu quero conversar com você, Marcelo. Você disse que tem um filho, é isso? Sim, de 4 meses. De quanto? 4 meses. O pai dessa criança Tá no mundo. tá no mundo. Então você não mora com o pai? Não, eu moro com meu irmão e meu filho. Você mora com seu irmão e seu filho, tá? Isso. Então é o seguinte, você trabalha... Agora não tá trabalhando. Agora não, por conta sim. do bebê. Claro, você ainda tá na licença maternidade? Sim. Ok. Me diga uma coisa. Se só são vocês dois, Isso. né? Você tem pai? Não. Não, eles Não. faleceram. Faleceram. os Seus dois. pais faleceram, isso que eu ia falar. Sim. Seus pais faleceram, né? Então, se você não tem pai, não tem mãe, o seu irmão se preocupa com você e agora mais você tem é menino, né? É menina. Você tem um filho de 4 meses e você mesmo acabou de dizer, o pai dessa criança está no mundo, é uma coisa nada saudável até para você. Sim. Lógico, não é. Não é bom, porque o mundo que vivemos hoje, infelizmente, algumas coisas perigosas no mundo, né? Não estou falando do Brasil, mas o mundo, né? Coisas que nos cercam, violência, problemas de segurança financeira e outras coisas mais. Isso, pessoas com condições emocionais ou não, já tem problemas. Sim. Imagine você que vai ter que administrar um problema emocional, que é criar um menino, uma criança sem pai, Sim. Não trabalha no momento, não tem os pais, no caso, o seu filho já não vai conhecer os avós, infelizmente, né? E tem o seu irmão. Você não acha que o seu irmão, para vir num programa de televisão, ele veio para te dizer uma coisa que no mínimo, é forte, no mínimo. Olha, eu não sei nem por que ele me trouxe aqui, né? Que em casa, na verdade, a gente não tem diálogo. E toda vez que a gente tenta conversar, a gente acaba Mas por quê? sempre discutindo. Por que não tem diálogo? Porque ele pega muito no meu pé. Ele Mas o que é pegar no pé? Por exemplo, ele pega no seu pé, de puxar o pé, não, né? Não, é que então, assim... quero saber o que é pegar no pé. Tem vezes que eu saio e levo meu filho junto. Só que eu não dou satisfação pra ele. Até porque ele não tem nada a ver com a minha vida e eu carrego meu filho, eu não tô deixando meu filho com ninguém para eu poder sair. Claro. E aí ele acha que só porque eu tô saindo, ele quer saber com quem que eu tô, com quem Porque que eu ela sai vou, final de que semana e horas só volta que eu 3, 4 dias chego. depois. Mas eu Mas com nunca a criança? deixei... Com a criança. Mas o filho é meu, Leva- eu carrego meu filho, eu nunca Mas a precisei criança tem dele 4 pra meses. poder ficar A criança com ele. tem 4 Mas meses, ele tá não tem que ficar na comigo de rua. qualquer Ela não tem que ficar na rua. jeito. Marcelo, ele tá preocupado contigo. Tanto com ela quanto com o meu sobrinho. Sim, só que o filho Você é some meu. 3 dias. 3 dias, 4 dias numa semana. 3, 4 dias. E não dá satisfação? Só que eu carrego meu filho, então ele não tem que ficar Mas preocupado. vocês moram comigo, vocês moram O filho comigo. tá comigo, ele Só tá em avisa boas onde tá. mãos. Eu só quero saber onde tá. Eu só quero saber onde tá. Só dá satisfação. Não interessa a minha Eu vida sei que eu não pra sou seu pai, não sou sua mão, Então, sua mãe, já que você não mas é tem meu que me dar pai, satisfação. você não tem que ficar se intrometendo Eu na me minha preocupo vida. tanto com você quanto com o meu então, sobrinho. por que você Então não tem que dar cria? Por que satisfação. você não cria? Ele Eu você crio. não cria. O meu sobrinho você não eu crio. cria, Você você quer não eu crio do meu cria. sobrinho? Você Agora não vocês cria. têm que se virar. Você não vai criar Não é um assim que meu as coisas filho, funcionam. é meu Não filho. é assim que Eu as que coisas parei ele, funcionam. então ele vai ficar Por isso comigo. mesmo. Onde eu for, eu Então, vou quando você levar sair, ele. você leva ele, mas vai e volta no mesmo dia. Não é assim que a coisa funciona. Não vou voltar Ficar 3, só 4 porque, dias. só porque você A quer. Eu criança vou tem voltar o 4 dia meses. que eu A quero. criança tem 4 meses. E daí que tem 4 meses, podia Não é ter assim um que as coisas ano, é meu funcionam. filho. Então é meu você se vira. filho. Por que você não Eu some tô com me você e com virando. ele, então? Eu tô me virando. Quando Por que foi não que eu some? pedi pra você Por que comprar você um não vai pacote atrás de do pai fralda pro dele? meu filho? Por que você não vai atrás do Porque o pai do pai seu do meu filho? filho é um lixo. Então é assim que se você ele tem que tem mãe, a funcionar. mãe dele não é um lixo. Ele tem a mãe dele pra cuidar dele. Tem o Então besta é isso. do, e tem o besta do tio também, né? Exatamente. Tanto que eu cuido de você e dele. Você cria ele porque Então. você quer, você dá roupa porque você quer. Porque eu quero mesmo. Eu te peço Porque você
você não coisa? some, então? Eu Então te some peço você alguma e coisa? ele. Eu não vou sumir, Eu não a sou casa seu pai. também é minha. É, a casa é sua. também é minha. É nossa. Tanto minha Então, você tem que como do meu sumir. filho. É, então. Então pronto, já que a casa é minha, eu Não vou é assim que ficar as coisas lá. funcionam. Não é assim. assim sim Não que é. as coisas funcionam. Sempre Eu não funcionaram sou seu desse, pai. sempre funcionou Nem pai da desse jeito. criança. Ô, Não sou Marcelo, nem seu pai, nem da Problema criança. só para você ter uma ideia, o segredo tem a ver com isto que tá aqui, ó. Isto aqui, um túmulo e uma pessoa com um megafone em frente ao túmulo. O que tem a ver uma pessoa com um megafone do lado do túmulo? É isso que eu queria entender Alguém do também. auditório sabe? Não. Eu dou 10 mil reais pro auditório, quem souber. O segredo, 10 mil reais. Não faço a mínima ideia. Você não tem ideia? Nenhuma. Me diga uma coisa. Você aí, vai ao cemitério? Tem medo de cemitério? Gosta de cemitério? Tem gente que gosta de ir. Tem gente que tem medo. Tem outros que nunca foram. Tem uns que um dia vai, a não ser que for cremado. Né? Aí é que eu te digo. A maior preocupação das pessoas não é de morrer, é de como vai morrer. Porque morrer todo mundo vai. Você vai, eu vou, ele vai, você. Ninguém fica para semente, já dizia minha mãe. O problema é o modo que você vai morrer. Esse é o problema. Sem ser morto, nem gosto disso, porque eu quero ver muito, se Deus quiser. Aí eu digo para você, tem uma flor no túmulo. Normalmente a pessoa bota uma flor no túmulo, eu não boto? Sim. Qual é o objetivo de ter uma flor no túmulo, você sabe? Não. Não. Eu também não. Mas deve ter algum significado. Porque se você dá flor em vida, vai dar flor em morte, deve ter algum significado. Mas dizem, acho eu, que é, pelo menos, de uma forma de ver a vida ou a própria morte de uma outra forma. Tem pessoas que... Mas é universal isso, não é só no Brasil, o mundo, todo mundo, quando você vê, até em filme, tá lá aquela florzinha que vão lá e colocam e tal. Deve ter algum significado, eu não sei qual é esse significado. Agora, se tirar a flor, a pessoa vai passar pelo túmulo e vão dizer, poxa, esse túmulo é mal cuidado, ninguém cuida, né? Pô, não botam nenhuma florzinha lá pro morto ou pra morta. Mas quem morreu? Não é isso? Exatamente. Ok. Então. Agora, uma pessoa no cemitério, do lado de um túmulo com um megafone, é estranho. Mais estranho ainda é estar de chapéu e de blusa amarela. Por que está de chapéu e blusa amarela? Porque está de chapéu e blusa amarela. Camiseta amarela? Vai. Blusa, camiseta, amarela. Amarelo quer dizer o quê? Na cor. Dizem que o vermelho é paixão, o azul é o céu, né? O verde é esperança. E o amarelo? Ouro. É o ouro. Dinheiro. Qual é o segredo que o teu irmão vai revelar, sabe? Não sei ainda. Não sabe? Não. Mas não vai saber mesmo. Mas não vai saber mesmo. Mas não vai saber. Presta bem atenção. O que o teu irmão vai te dizer não é leve. Como leve também não é o caso desse casal casado há 2 anos. 2 anos casados. A Ana e o Marcos. Estão separados há 9 meses. Por que estão separados? Porque a Ana, a mulher do Marcos, traiu o marido com um ex-professor de história. Agora, haja história. Professor de história conta história. Melhor, sabe da história. Né? Acompanhe a reportagem com a Tatiana. Oi, João, bom dia. Nós vamos contar agora a história da Ana e do Marcos. Eles começaram a namorar muito cedo, namoraram por 5 anos, foram casados durante 2 anos, só que estão separados agora, João, há 9 meses por causa de uma traição da Ana com um antigo professor.
que, para piorar as coisas, também foi professor do Marcos. O Marcos descobriu essa traição, não só descobriu, como pegou os dois no flagra e quis terminar o relacionamento. Mas vamos entender melhor essa história. Ana, você e o Marcos começaram a namorar muito cedo, ele foi o seu primeiro namorado. Como é que foi que vocês se envolveram? Então, ele foi meu primeiro namorado, ele foi meu primeiro tudo. E a gente se conheceu no ensino médio, a gente foi amigo no segundo ano, a gente vivia junto, fazia trabalho junto, tudo junto. A gente acabou namorando e ficando junto até agora. Ana, você nos contou que você tinha essa antiga paixão por esse professor desde a época do colégio. O que fez despertar essa paixão e como é que foi que você reencontrou esse professor? Então, ele deu aula para mim e para o Marcos só um tempo, foi um pequeno tempo no segundo ano e logo depois ele saiu da escola e a gente nunca mais se viu. E eu tive paixão por ele desde que ele apareceu na escola. E depois que ele desapareceu, eu fui esquecendo, até que eu fui fazer um evento e ele apareceu nesse evento. A gente começou a conversar e por aí foi. Você disse que o Marcos pegou você e esse antigo professor no flagra na casa dele. Como é que foi a reação do Marcos quando ele viu vocês dois juntos? Bom, ele ficou louco, né? Ele viu que era o nosso professor, ele não teve muita reação, ele só gritava e ele começou a brigar comigo e a me xingar e falar muita coisa. E disse que não queria mais nada comigo. Pegou minhas coisas e me mandou embora de casa. Ana, qual foi o momento em que você mais se arrependeu de ter traído seu marido? Quando eu percebi que ele estava na porta e que ele começou a gritar e eu vi que eu tinha jogado tudo no lixo. Todos os nossos anos juntos eu tinha estragado tudo. Foi aí que eu percebi. João, dá pra ver que essa é uma história bastante delicada, né? Porque tem a questão da traição e tem também a questão do flagra, né? Eu não sei se o Marcos vai topar vir aqui conversar com a Ana. Eu estou torcendo por vocês, mas como essa história vai terminar, nós vamos ver agora aí no palco com você, João. Muito bem, Tatiana. Obrigado. Estou aqui. Bom dia. Ana, como você vai? Bom dia. Prazer. Podia estar melhor, né? Podia estar melhor, né, Ana? Ana, você ficou casada há 2 anos, Ana? Sim, fiquei casada há 2 anos. E em 9 meses separada? Sim, isso. Está separada no momento há 9 meses? É. Está separada do Marcos? Aham. Então, vocês não têm filhos? Não, Você não. Como é que você conheceu o Marcos? Como é que você conheceu o Marcos, Ana? A gente se conheceu no ensino médio. Ensino médio? Isso. Há muitos anos atrás? Sim, sim. 7 anos. A gente está junto há 7 anos ao todo. No total, 7 anos, casado 2. Sim, a gente Estavam ficou junto... 2 anos, até separar. Exatamente. A gente ficou junto 5 anos e casou há 2 anos. Certo. Bom, e aí você... Como é que é o seu casamento com o Marcos? Como é que é o casamento com o Marcos? Como que tá o casamento? Era maravilhoso. Maravilhoso. Sim, sim. Ele é uma pessoa sensacional. Me ajuda em tudo. Tava sempre do meu lado. Tá, se ele é um homem maravilhoso, se o casamento é maravilhoso, o que fez você se relacionar dentro do casamento com o teu ex-professor de história? Então, foi um deslize, assim, que na hora eu não pensei. Mas o que aconteceu para ter esse deslize? Eu tinha uma paixonite pelo professor. Já tinha? Sim, na época que a gente estudava. Ele dava aula para mim e pro Marcos. E aí ele saiu da escola, o professor, e eu não vi ele durante uns anos. Até que eu fui fazer um evento e acabei reencontrando ele. A gente conversou bastante. Você foi fazer um evento aonde? Fui fazer um evento de automóveis. E aí ele tava lá e a gente conversou. O professor de história, o ex-professor de história estava lá nesse evento? Sim. E aí Mas ele estava no evento para ver os automóveis? Sim, sim. E aí, assim, eu não pude dar muita atenção pra ele, mas na hora eu fiquei super empolgada de ter visto ele. Falei pra ele se ele não podia me esperar pra gente conversar mais. Mas assim, no momento eu não tinha nenhuma pretensão. Só de matar a saudade mesmo da época de professor? Sim, de conversar. E aí depois ele me esperou, quando acabou o evento, ele foi me deixar numa estação próxima. E a gente conversando, ele acabou falando pra mim que estava solteiro. Na hora eu não pensei 2 vezes, falei que também. E acabou. Ah, você falou que era solteira? Sim.
Mas ele conhecia o Marcos? Sim, ele deu aula também, mas ele... deu aula pro Marcos? Sim, mas ele não sabia que a gente estava junto. Ele sabia que a gente tinha ficado junto na escola. Entendi. E aí eu acabei dizendo que estava solteira também. E aí a gente acabou ficando. E quanto tempo vocês ficaram juntos? A gente se viu, a gente ficou nessa vez do evento. Já no mesmo dia? Sim, ele foi me deixar na estação e aí a gente acabou dando um beijo. E aí ele me passou o telefone dele, falou que quando eu quisesse encontrar ele de novo, era só ligar. E aí passou 2 dias, eu fui lá e encontrei ele de novo. E aí na segunda vez que eu encontrei ele, o Marcos estava desconfiado. Ele viu que eu tava diferente. Mas você teve um relacionamento com esse ex-professor? Quanto tempo no período, assim, total? Ah, não, durou uma semana. Uma semana. E como é que o Marcos veio descobrir disso? Que você teve um caso com o ex-professor? Então, ele tava desconfiado já. E aí, da primeira vez, ele achou estranho eu tá saindo e tá querendo me arrumar toda. Tanto que ele falou pra mim que achou estranho, que eu não era disso, de querer me maquiar toda. E a segunda vez, ele foi atrás de mim, ele me seguiu. O Marcos te seguiu? Sim. Teu marido te seguiu? Sim. E você tá vindo ao encontro do ex-professor? Sim, eu tava indo na casa dele. Aí, quando eu cheguei lá, passou um tempinho, alguém bateu na porta e era o Marcos. Quer dizer, você foi à casa do professor? Sim. Do ex-professor. E o Marcos bateu na porta? Sim. Abre a porta, é o Marcos. O professor abriu a porta e até ele levou um susto, porque ele não imaginou, né? E aí, na hora, o Marcos ficou muito bravo, começou Mas você não disse, não, eu vim aqui porque reencontrei ele e tal, não teve nada? Ou tentou consertar, não? Na hora ele já tava gritando muito, já falou pra mim... Não deu nem tempo de consertar? Sim, ele já falou pra mim, vai pra casa pegar suas coisas e sai da minha casa. Ele falou isso, Marcos? Sim. O Marcos tirou, o Marcos mandou tu embora de casa? Sim. Literalmente tocou a mulher. Ó, você vai pra fora de casa que eu não quero mais nada contigo, você me traiu, blá, 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 blá. E ele lembrou do professor? Sim, ele lembrou do professor. Isso aconteceu faz 5 meses? 9 meses. 9 meses? É. 9 meses? Sim. 9 meses que eles estão separados? Você ama o Marcos mesmo? Muito, muito. Mas se você ama o Marcos, por que você fez isso? Foi um evento isolado, eu me arrependo muito do que eu fiz, muito, muito. Sabe quando você faz algo... A empolgação levou... Exatamente, quando você nem pensa nisso. Eu nem pensei nele na hora e por isso que eu me arrependo mais. Então você ama o Marcos? Muito. Você quer ele de volta? Quero demais. Vamos ver se a Tatiana conseguiu encontrar o Marcos. Acompanha. Olha naquele monitor ali que você vai ver se a Tatiana encontrou o Marcos. Vamos ver. Oi, João, bom dia. Bom dia. João, eu tô vindo aqui para encontrar com o Marcos. Eu já conversei com ele, falei que a gente vinha conversar sobre a Ana. Ele aceitou receber a nossa equipe, então eu tô esperando ele pra gente conversar um pouco. Ele já deve estar chegando. João, acho que é ele chegando ali. Nós marcamos aqui nessa praça. Oi, Marcos, tudo bem? Eu sou a Tatiana, repórter do programa Você na TV do João Kleber. Nós conversamos pelo telefone. Eu queria agradecer, antes de tudo, né, por você ter aceitado receber a nossa equipe, conversar com a gente sobre um assunto que é tão delicado, né? Marcos, mas conta pra gente. Nessa história toda, você acha que em algum momento deixou a desejar para ter ocorrido essa traição? Eu acho que não, Tatiana. Não sei o que ela estava pensando na hora. A gente vivia muito bem, vivia tranquilo. Já fazia alguns anos já. E ela do nada começou a ficar diferente. E aí eu achei estranho isso, né? Porque do nada você está vivendo bem com a pessoa, ela muda totalmente. Não é da noite pro dia, né? E, Marcos, em algum momento você suspeitou ou tinha alguma desconfiança dessa paixão dela por esse antigo professor de vocês? Não fazia ideia. Ela nunca tinha me falado disso. Nunca soube de nada do tipo. Sempre achei que ela só me amava, que eu era o único pra ela e ela a única pra mim. Era um amor assim de filme, sabe? Até acontecer o que ela fez, né? E, Marcos, dessa história toda, que é uma história bastante complicada, né? Eu imagino que você esteja muito magoado ainda. O que foi que te machucou mais? Foi do fato que ela mentiu pra mim e mentiu pra ele.
mentiu pros dois, enganou os dois. Deixou os dois de mãos abanando, assim, inacreditável, né? Marcos, se eu te chamar para você ir lá no palco do programa do João para conversar com a Ana, você topa? Não sei, Tatiana. Não sei se é uma boa ideia. Que a gente ainda não conversou muito bem sobre isso. Veio, ele está nessa porta. Você tem certeza que você quer que eu abra? Absoluta. Vamos ver se ele veio. Pode abrir a porta. Marcos, bom dia. Bom dia, João. Prazer conhecê-lo. Bom dia, Tudo prazer. bom com você, meu amigo? Tudo Senta aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É, o dia só está começando, meu amigo. Para um já começou há muito tempo. Você talvez está começando o dia e uma nova vida, né? E para ela principalmente. Agora, ô Marcos, não deve ter sido muito fácil saber que a sua mulher estava com outro homem. Isso já não é fácil. Com certeza. Agora imagina você saber que a sua mulher está com o seu ex-professor quando você ainda era adolescente. Pois é, João. Não é, deve ser mais nada fácil mesmo, né? Não, foi uma coisa muito complicada pra mim. Eu imagino. Que ela era a pessoa que eu mais confiava na vida. Acredito. Eu deixei ela como prioridade da minha vida, sabe? Sabe, você tem tudo na sua vida, tem trabalho, família que te ama, alguém na sua casa que te ama. E aí recebeu uma notícia dessa, não foi fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não, não foi nem um pouco. Não é fácil. Bom, Ana, o Marco tá aí, ó. Sim. Ao seu lado. Conversa com ele. Ok. Marcos, como ele disse, às vezes as pessoas têm um apagão e não pensam nisso, e naquele momento eu não pensei, e isso me dói até hoje, porque eu sei que te machucou muito, eu me coloco no seu lugar e eu sei que dói. Naquele momento você não pensou, mas em todos esses 7 anos eu estava pensando em você. Sim. E você fez esse tipo de coisa comigo. Sim, eu sei disso, e eu sei que pra você estar aqui é muito difícil, eu sei que você provavelmente não queria ter vindo, mas se você veio é porque tem pelo menos 1% de chance de você me perdoar. Não, eu quis vir aqui pra ver que desculpa você ia dar dessa vez. Não tem desculpa, eu sei que não tem desculpa, mas eu quero te pedir perdão. Você quer me pedir perdão agora? 7 anos a gente junto, 9 meses que terminou. Sim, e você eu quer me cometi pedir um perdão erro e eu agora? tô te pedindo desculpas. Desculpas. É isso que você tem pra dizer, né? Sim, eu tô te pedindo perdão aqui na frente de todo mundo. É, na frente de todo mundo. Eu quero você de volta. Pra todo mundo ver a vergonha na cara que você não tem de fazer uma coisa dessa comigo. Ô Marcos, eu desculpa interromper, mas também não precisamos chegar nesse vocabulário com ela, porque aí toda a razão que você tem, você acaba perdendo. Eu acho que... Bom, você deve ter uma opinião formada, não tem? Tenho sim, João. Tem uma opinião formada. Você veio com uma opinião formada. Vim Senão sim, você não estaria aqui. Estou aqui com a Ana, com o Marcos. O Marcos está sentido, não precisa nem dizer, né? Também. É nítido. Ô Marcos, ser jovem, tem uma vida inteira para viver. Se Deus quiser, Deus há de querer que você tem. Ela também, a Ana, jovem, bonita, com um casal bonito. Um casal bonito. Tem uma vida inteira para viver. Sejam juntos ou não, mas tem. Eu não conheço vocês, não sei qual é o que vocês pensam da vida. Eu só estou conhecendo vocês nesse momento. E pelo que eu vi, eu sinto que ela ama você
como eu disse, teve um apagão lá, sabe o que aconteceu. Mas que ela ama, senão não estaria aqui. Porque uma mulher, para vir num programa de televisão, assumir que traiu o marido, não é qualquer uma que vem, não, amigo. E você tem o seu ego ferido, tem sua vaidade. E aí? Qual é a sua decisão, Marcos? O que você tem a dizer? Eu vim aqui, Ana, para te dizer que a gente não vai voltar, para você não me procurar mais, para você me deixar em paz. É isso? É isso. Essa é a minha decisão, João. Mas vem cá, você não está falando isso por raiva e vingança com ela, né? Não, jamais. Eu pensei muito bem. Tudo bem. Porque às vezes a pessoa vem. Por isso que eu sempre pergunto para a pessoa que está ali: se quer que eu abra a porta mesmo? Quer que eu abra a porta? De repente a pessoa pode dizer coisas que você não vai gostar. Pode ficar pior do que já está. É isso que você quer? Essa é a minha decisão. Coisa decisão. para dizer para ele, Ana? Não, assim, eu tinha que pedir perdão para ele, porque a gente não chegou a conversar direito, ele não me deu tempo para falar nada, e eu me arrependo muito. Você Ele tá sabe arrependido? disso, muito. E você ama ele mesmo? Amo demais. Muito bem. Você não acha que tem nenhuma oportunidade? Não acho. Acho que ela já teve a oportunidade dela. Bom, essa é a sua decisão. Minha decisão final. Muito bem. Você está 9 meses longe dela. 9 não meses. Falta nada. Não, João, às vezes você sente uma carência, mas falta dela não. 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 Não vou forçar para que depois as pessoas não digam que eu estou querendo insistir com uma situação. Acompanhe ele para mim, faça favor. Obrigado. Você vai desistir dele? Se você Não, eu não desisto. Claro, Faço vai assim. com Deus, vai lá. Obrigada. Vai com Deus, boa sorte. Ela parece ter menos idade, né? Parece uma adolescente mesmo. E ela já está com o quê? 23 anos, né? 24, 23, 24. Quer dizer, parece que tem 15, né? Viu só, meu amigo? Todo mundo tem problema, meu amigo. Complicado. Todo mundo tem problema, Gabriel. Nome de anjo você já tem. Tenho. Agora, também não precisa ficar aqui do lado do túmulo. Você sabe o que é isso aqui, Cris? Hein, cara? Eu vejo rosas. Você vê rosa? Mas você já foi... Você vai muito ao túmulo? Você vai a túmulo? Eu tenho medo. O último que eu fui foi no do meu avô. Mas eu tenho medinho de túmulo. Você não é muito cemitério? Não, não sou muito. Não é muito chegada a cemitério? Não, eu tenho medo. Eu sou medrosa. Tem medo? E dele? Mas gosto das rosas. Você teria medo dela? Você já pegou rosa de cemitério? Não. Não? Você já pegou rosa de cemitério? Eu não. Vai de olhar assim pra mim. A gente não ganha nem rosa normal, imagina que cemitério, né? Esse dia eu fui lá no cemitério, sabia? Foi? Mas era meia-noite, a hora que eu cheguei lá. Meu Deus. Aí eu tinha que pegar ônibus e fiquei lá na frente. Ah, é? Aí tinha uma voz assim... Tá brincando? Aonde? Na frente do cemitério. Fazia o que a voz? Ai. Aí minha avó falou assim, quando tu chega na frente do cemitério, qualquer coisa vê essa voz, tu fala assim, tu quer alguma coisa, tu quer reza, né? Aí eu ficava assim, ela ficava lá, eu falei, tu quer o quê? Tu quer reza? Não! Tu quer vela? Não! O que tu quer? Eu quero o papel que eu tô fazendo número 2! Ele falou, coitado, era administrador. Administrador deu dor de barriga nele. O administrador do cemitério? Eu pensei que fosse a sombra seca. Sombra o quê? A sombra seca. Sombração? É isso. Sombra seca. Bom, tá pronto para revelar o segredo para tua irmã? Tô sim. Ninguém adivinhou, vocês perderam 15 mil reais. Agora já não vale mais. Pode revelar o segredo para sua irmã. O que eu tenho que falar pra você é que toda noite eu converso com os pais. Como assim? Você Já tá louco? converso com ele todas as noites. Não, impossível isso. E eu vendi a casa. Como assim você vendeu a casa? A casa que a gente mora tá vendida. A casa? E você vai deixar Peraí. seu sobrinho Vocês na moram rua? numa casa? Isso, eu e ela. E ela vendeu? Você vendeu a casa? Vendi. Pra quê? Pra poder dividir entre eu e ela. Pra poder mas procurar pra uma que casa você dela. vendeu a casa, meu? Pra que você vendeu a casa? Pra Eu fazer sabia um que você conversava com os seus pais que são mortos. Mas por que você vendeu a casa? Eu vendi a casa pra poder fazer um santuário em homenagem aos meus pais. Ah, você vendeu a casa pra fazer um santuário? Em homenagem aos meus pais. Pelo menos seus pais... Mas seus pais não estão enterrados no túmulo? Então, mas eu Deus converso o com tenha, ele pelo amor de espiritualmente. Hã? Converso com os dois espiritualmente. Mas você conversa? Converso todas as noites.
Como assim eles você respondem? conversa com eles explicitamente? Não brinca com Todas coisas... as noites. Peraí. Tô falando sério, não brinca com essas coisas, meu. Eu jamais. Eu morro de medo disso, mas ele apareceu pra Não é conversar questão comigo. de medo, é questão de respeito. Não brinca com essas coisas. Eu não Você brinco. conversa mesmo? Todas as noites. É complicado, mas chegou uma hora que então não dava mais. na verdade, você veio dizer pra tua irmã, pelo que eu entendi, você veio dizer pra tua irmã que além de você conversar com teus pais, você vai vender a casa. Não, já vendi. Já vendeu? Já vendi. Não tem mais volta. Mas vem cá, você vendeu a casa, mas ela não tem que assinar? Não, porque meus pais já deixaram tudo escrito, tudo certinho já. Todas as noites eu converso com ele. Não, tudo bem. Você pode até conversar com o pai. Você conversar com seu pai morto é uma coisa, mas ele tinha que estar vivo pra ter deixado a herança pra vocês. Já tá tudo escrito já. Ah, é? Mas você não pode vender a casa sem a minha assinatura. Mas não pode, ela é também herdeira, meu. Concordo, mas já tá vendido. Mas vem cá, tá vendido, mas ela tem que assinar, meu. Mas eu tenho que assinar, como você vai vender uma coisa que Não é importa, sua? já tá vendido. Importa, já tá vendido. importa Isso muito. vai fazer dar um santuário em homenagem aos pais. Pega aí, quem Você não comprou vai a fazer casa não nada. pediu a assinatura do seu irmão, ele não sabe que você tinha irmã. Sabe, tá tudo liberado, tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Tá tudo ok. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Meu, eu tava conversando aqui com eles o seguinte. Você vai arrumar o túmulo, tudo bem. Isso é uma... a sua intenção é louvável. É louvável. Legal, bacana, uma atitude realmente religiosa, carinhosa, com seus pais que partiram, Deus o tenha. Agora, vender a casa, ela precisa assinar, meu. Mas já tá... Você assinou algum documento? Eu não assinei nada. Eu nem ela sabia. é herdeira também, meu. Eu nem sabia disso. Não, por isso que ele trouxe aqui, agora que eu tô entendendo. Eu pensei que só ia falar que conversar. Você vendeu a casa. Vendi. Eu não ia vender, eu já vendi. Já Mas tá vendido. como você Tu vendeu vai a dar um casa rolo. sem a minha Comprado tudo. assinatura? Vem cá. comprado. Vem cá, vocês vão precisar conversar muito. Vocês vão conversar. Vai, acompanhando ali. Vocês vão ter que conversar. Vai lá com o teu irmão, vai lá, meu. Vocês vão ter que conversar pra caramba. Eu vou contar pra vocês o já. Tchau, Brasil! Até amanhã! Minhas amigas maravilhosas! Tchau, Brasil!